Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual a hora que você está passando esse vídeo, mas eu quero te pedir, fica conosco, porque hoje você vai aprender muito em uma temática extremamente importante. Podcast Conexões que Transformam. E para você, meu amado, meu querido, que está aqui agora conosco, que entrou agora hoje, dia 3/9, às 9 horas, 21 horas e 23 minutos. Um prazer imenso ter você aqui conosco. E você está no podcast Conexões que Transformam. E aí, com a temática hoje extremamente importante. E o tema tá aqui ó, na nossa tela. Suicídio, um grito de dor e a esperança em Cristo. Não desista de você. Então, o tema está aqui. Mas eu não estou só nesse podcast. Eu estou com meu amigo, meu irmão e meu parceiro, Carlos Pereira, pastor, amigo e irmão. Tudo de bom. Prazer, meu irmão. Amém, como é que meu você irmão? está? Rapaz, eu estava bem, aí o senhor falou comigo, melhorou. Tá vendo aí, pessoal? Que coisa Paz do legal. Senhor a todos aí, Deus abençoe. Como o Jean diz, bom dia, boa tarde, boa noite. E não sabe a hora que você vai ouvir esse podcast, mas para nós é uma satisfação sempre, né? Tá entrando na sua casa. Geralmente o nosso irmão Jean, que é o meu companheiro nessa batalha, nesse projeto. E hoje a gente vai ter um assunto assim, é um assunto, claro que suicídio sempre nos traz mas é importante a prevenção. Isso. Sou bombeiro há mais de 38 anos e sei que como a prevenção é importante. Nós estaremos trazendo aqui um assunto sobre suicídio, um grito de dor e esperança em Cristo. Não desista de você. E hoje estamos aqui com a doutora Suzana Lima. A doutora Suzana Lima é psicoterapeuta, é escritora, o livro Mulher com Propósito, serva de Deus, que tem sido um instrumento de Deus para tratar de emoções. E ela vai estar conosco aqui, em nome de Jesus, trazendo a sua luz, né? Que eu digo sempre que a sua luz nos ilumina, porque é o seu conhecimento. Trazendo o seu conhecimento, trazendo a sua experiência de vida, que o seu livro traz uma história de superação muito linda. E ela vai estar aqui conosco, trazendo para nós esse conhecimento. E com certeza fique conosco, que será uma bênção para todos nós. Bom, para você que ainda não é inscrito no canal Jean Lopes, convido para que você se inscreva agora. E quem já é inscrito, deixa o seu comentário. Diga o que é que você está achando. Se tiver alguma pergunta, faz aqui para nós, que a gente vai passar para nossa querida irmã. E, de antemão, compartilha esse tema de hoje. É extremamente delicado, forte, mas eu acredito que vai agregar muito para nossas vidas. É um tema que é um certo tabu, mas, como o Carlos falou, nós estamos com uma convidada de peso, eu vou assim dizer, porque além dela ter um conhecimento técnico na área, ela também é uma mulher de Deus, que conhece a palavra de Deus. Minha irmã, prazer imenso ter a senhora aqui conosco, viu? Ficamos felizes, amém, por ter a senhora aqui. Se apresente, se a senhora se sentir bem à vontade. E em seguida a gente vamos começar a tratar desse assunto, Suzana, que eu acredito que vai fazer muita diferença. Hoje esse podcast ele vai abençoar muitas vidas. Pois não, minha irmã, se apresente. Se quiser, comece com algumas palavras para a gente. Boa noite, né? Vou fazer aqui com meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Suicídio, um grito de dor e esperança. E nessa noite nós vamos falar da esperança. A esperança que cura, que traz vida com abundância, que transforma famílias e que ao invés de você procurar a morte, você vai buscar a vida, a esperança. Pode continuar. Eu me chamo Suzana, como já falaram aqui, né? Sou psicanalista clínica, sou terapeuta, mais envolvida nas emoções, nas dores, né? Do mundo feminino, das mulheres, missionária, e estou aqui para tirar um pouco das suas dúvidas, te ajudar. Se você está com essa dor agora, se você está com esse peso, não é? Muitas vezes nós nascemos
e estamos inseridos numa família disfuncional, pais disfuncionais, e nós não sentimos pertencentes a esse mundo. E desta feita, muitas vezes, somos acometidos de depressão, ansiedade, feridas emocionais. São tantas doenças agora que envolvem as emoções, até chegar a pensamento suicida. Mas nós estamos aqui agora para arrancar de você essa bagagem, essa mochila tão pesada que talvez você venha carregando desde lá atrás da sua infância, para que você compreenda um pouco das suas emoções e consiga se desarmar dessas mochilas, dessas dores, para que você viva uma vida com mais leveza. Amém. Amém. Carlos, me permita trazer aqui um dado que eu acredito que é extremamente importante que a gente fale aqui hoje. Só deixando claro aqui, pessoal, um dado extremamente importante. Hoje, mais de 720 mil pessoas por ano, elas cometem suicídio. Elas tiram suas vidas. E isso nos dá aqui um dado que diz que a cada 40 segundos, Carlos, uma pessoa tira a sua própria vida. E isso é muito sério, é muito grave. Por isso que estamos aqui, meu amado, meu amigo, para a gente tratar sobre esse assunto que é um tabu. As pessoas não querem falar, mas nós estamos no mês que trata sobre o assunto. Não é assim, Carlos? É verdade. E aí, Carlos, eu quero trazer mais um dado aqui, que no Brasil, até 2019, a média era de 7 pessoas que tiravam suas vidas de cada 100 mil. E esses dados hoje, eles estão praticamente 8 pessoas, elas tiram suas vidas por cada 100 mil. E um dado que é extremamente importante dizer aqui também é que atinge na grande parte dos homens, são mais homens que tiram suas vidas, é uma média de 12 para 6, enquanto que mulheres, em média, 6 para 12 homens. E nós vamos entender isso aqui hoje com a nossa querida irmã aqui. E uma coisa importante que se deve dizer é que jovens entre 15 e 29 anos é a terceira causa principal, são entre os jovens. Isso. Então, eu quero deixar claro isso aqui, mais uma vez, eu quero ressaltar isso. Compartilhe esse vídeo. Queremos que esse vídeo atinja muitas pessoas, porque isso não deixa de ser um grito também de alerta para a sua casa, para a sua família, para os seus parentes, porque nós vamos mostrar aqui hoje certos sinais que as pessoas dão, que isso nos faz ligar um alerta, Carlos, para que a gente possa tratar com mais atenção e cuidado sobre isso. Mas tu ia falar alguma coisa aí, eu interrompi você. Como a gente está falando, setembro chamado Setembro Amarelo. Esse Setembro Amarelo, ele surgiu quando um jovem, ele tirou a sua própria vida, um jovem em 1994, ele é Michael M. Ele tinha aproximadamente 17 anos, ele tinha um Mustang amarelo e ele tirou a sua própria vida. E aí, no dia do funeral, levaram muitas flores amarelas, e aí se instituiu o Dia Mundial, né, de prevenção ao suicídio. Mas é interessante a gente pensar, irmãos, nessa crise, porque geralmente todo mês é uma cor, né, trazendo uma conscientização e uma crise de consciência de que a gente precisa falar sobre isso. E alguém até fala, doutora, de que nós não vamos falar porque isso vai despertar. Não, nós vamos falar para prevenir. Prevenir. Porque a gente sabe que na hora da tristeza, da dor, da angústia, né, a gente perde a esperança, perde a vontade de viver. E a gente sabe, dentro do aspecto religioso, filosófico, sociológico, há sempre um conceito sobre isso, e nós iremos pensar aqui de forma muito equilibrada, e eu começo trazendo um texto bíblico, que está no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 29, Paulo diz assim: ninguém jamais odiou a própria carne, antes o alimenta e dela cuida. Então, jamais ninguém odiou a sua própria carne. Então, o sentido da vida, que a gente já, antes de começar, estava falando sobre isso, realmente com a doutora que escreveu esse livro, Mulheres com Propósito, e a gente sabe que o suicídio hoje, ele está presente em todas as classes sociais. Suicídio não é coisa de
O senhor falou sobre a questão dos adolescentes, eu vou já me deportar, doutora, sobre alguma pergunta, e aí a gente acha que o suicídio é coisa de pobre, é coisa enfim, suicídio está em todas as classes sociais. Isso. E é preciso trabalhar isso. É um problema sério, e a gente precisa entender, e o nosso tema aqui, a gente não poderia deixar de colocar ele ali, Cristo, que é a nossa esperança. E o suicídio é quando a gente perde a esperança. E nós iremos tratar aqui sobre isso, porque é grave, é atual, né? Mais pessoas tiram as próprias vidas do que são assassinadas. Então, assim, eu acho interessante que a gente fale isso, mostrando que Cristo é a nossa esperança. Cristo é o ápice de todo pensamento, é a focalização de toda força. Cristo é o materialismo de todo poder. Então, doutora, eu me deporto a senhora aí, já para a senhora falar um pouco das razões, né? O que leva uma pessoa a se suicidar, né? Qual o socorro que ela deve procurar, né? Qual ação emergente? Eu sou militar e às vezes no quartel a gente sabe que o militarismo hoje também tem sido um índice muito alto de suicídio devido à pressão, mas é importante que a gente passe essa palavra de esperança a todos aqueles que estão nos ouvindo, né, Jean? Isso. Jesus, ele é a esperança, ele é a nossa vida. Enfim, doutora, qual é a causa? O que é que leva uma pessoa... Quais os motivos? Os motivos, Bom, o irmão Jean falou que é 12 para 6, e é verdade. Mais homens tentam suicídio ou cometem o suicídio do que mulheres. Mas um dos fatores, eu preciso falar, o mais importante, é que as mulheres procuram mais ajuda. E no meio masculino, os homens, eles têm um tabu, um problema de que não pode ir num psicólogo, um psicanalista, principalmente um psiquiatra. E, homens, se você está ouvindo isso, busque ajuda. Não é vergonha. Nós somos feitos do mesmo barro, da mesma matéria. E nós somos iguais nas emoções. Então, busque ajuda. Porque os principais motivos hoje nessa sociedade onde nós estamos vendo tantos jovens e adolescentes trancados num quarto com o celular na mão, né? Os principais motivos hoje começam com os transtornos mentais. Começa com a depressão, com o transtorno de ansiedade, com a esquizofrenia, a bipolaridade, para partir aí para uma depressão mais forte, grau 4. E aí a pessoa se tranca num quarto, se isola, não é? Perde o sentido da vida, o prazer da vida, de fazer aquelas coisas corriqueiras que a pessoa gostava de fazer, de estar junto aos amigos, de sair com a família, os hobbies. A pessoa perde o prazer de fazer essas coisas. E aí a família às vezes não se atenta e acha que não, é porque é jovem e gosta de estar no celular, trazendo para aqui para os jovens e os adolescentes. Olhe mais para os seus jovens, olhe mais para o seu adolescente e olhe para a sua criança que está com o celular na mão. Criança não é para estar com o celular na mão, criança é para estar com a boneca, um carrinho. Eu deixo esse alerta, né? E outros motivos também são os motivos econômicos e sociais. O bullying na escola. Hoje é muito forte, né, doutora? É muito forte o bullying na escola. A criança muitas vezes não sabe se expressar ou está naquela fase de criança para pré-adolescente, que não sabe quem é, né? Não sabe se é adolescente, se é criança e está sofrendo bullying na escola. Eu vi um vídeo, eu quero deixar aqui esse exemplo, ontem, de uma criança com TDAH, se não me falha a memória, que estava sofrendo muito bullying e fugiu da escola, e alguém encontrou ela e ela chorava tanto, soluçava e dizia que eles eram maus e ela era tão boa e eles não conseguiam compreender, ela não queria mais para a escola. Então, veja o seu filho, olhe para o seu filho, porque isso são problemas econômicos, sociais, o desemprego, as dívidas, a exclusão social. Tudo isso leva a maioria dos homens, está inserido aqui, ao suicídio. Experiências traumáticas, como feridas emocionais, abuso, violência doméstica, físico ou emocional.
leva ao suicídio. Não é? Muitas vezes uma mulher abusada tem feridas emocionais lá de trás da sua infância e vai carregando isso ao longo da sua vida. E não sabe como tratar, não sabe porque está sentindo aquilo. Muitas vezes não sabe nem o que está sentindo, nem expressar. Né? Ontem eu atendi uma paciente assim, eu perguntava o que é que você está sentindo, ela dizia, eu não sei, Suzana, não sei te dizer. Só que eu sei o que é que a paciente está sentindo, porque eu não tenho só a experiência acadêmica, eu tenho a experiência na pele, porque eu já tive depressão e ansiedade. E nada melhor do que um profissional acadêmico e com experiência. Porque um profissional, pastor, que só tem experiência acadêmica, ele vai buscar nos livros, mas ele não vai saber, de fato, o que o paciente sente. Porque uma pessoa com transtorno de ansiedade forte, às vezes ela não sabe dizer o que ela está sentindo. E a ansiedade, ela vai para uma depressão e até o suicídio. Uma pergunta importante. Você trouxe aqui alguns pontos. Mas eu acredito também, você me corrija se eu estiver errado, que fatores também genéticos, de você ter tido um pai, um avô lá atrás, você acredita também que isso contribui para que o filho, o neto, também tenha também pensamentos suicidas? Não. Você acredita que não? Não é que eu acredito, é que a ciência diz hoje que não faz sentido. A depressão, os fatores é esse mesmo. Doenças emocionais, fatores emocionais que a pessoa já vem carregando, porque a ansiedade, ela vai para um transtorno de pânico, depois uma depressão, e a depressão, ela tem graus, grau 1, 2, 3, 4. Quando chega no grau 4, a pessoa começa a ideação suicida. O que é ideação? Como eu vou fazer, se vai ser com a corda, se eu vou pular de uma ponte, tá? Eu estou com uma paciente assim em São Paulo. Ela tentou 3 vezes, a terceira vez ela ficou toda entubada, com 2% apenas de chance. E eu acredito piamente que essa esperança aqui, que é Cristo, tem algo muito forte com essa mulher e a família dela, porque uma mulher, eu sou enfermeira também, e uma mulher com 2% de chance é quase impossível um homem, um médico, trazer ela de volta e ela está viva. Glória a Deus por isso. Milagre de Jesus. É importante a gente pensar no suicídio, na história. Primeiro, partindo do princípio bíblico, né? Como eu disse, citei um texto que Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz que ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz que o corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, né? E quando ele escreve aos Romanos, capítulo 14, versículo 7, ele diz que vivamos, que morramos, somos do Senhor. Então, a nossa vida pertence ao Senhor. Então, teologicamente, a gente sabe que o suicídio, ele é antibíblico. Deus jamais, não é a vontade de Deus. Ainda que você tenha, porventura, um sentimento desse, saiba que não é a vontade de Deus. Não é isso que Deus quer para a sua vida. Não é o propósito de Deus para a sua vida. Precisa encontrar um sentido para a vida, encontrar o seu propósito, né? E aí, dentro da questão filosófica, a gente sabe que Agostinho, por exemplo, ele dizia, Tomás de Aquino, ele dizia que era antinatural, porque nós temos o instinto de defesa, de autodefesa. Então, quando você atenta contra a sua própria vida, isso não é natural, né? Agostinho, ele dizia que o suicídio, ele descarta a possibilidade do arrependimento, né? Porque você atenta contra a sua própria vida e você se joga nos braços da morte, virando as costas para Deus. Então, é importante que a gente pense nisso. Nunca virar as costas para Deus. O amor de Deus nunca vai oscilar sobre a sua vida. Mas as causas que a gente vai trabalhar aqui, a doutora já falou, da depressão, da conflitos conjugais, enfim, drogas, culpa, radicalismo, desejo de chamar a atenção da família, achar que para a família você é um peso, né? E a gente vai parar um pouquinho nisso aí, porque eu falei até com a doutora antes da gente entrar aqui, a gente trabalha essa questão da religiosidade, a religião, porque quando a gente pensa na religião, achar que você está com depressão, você está com demônio, você está com depressão, é porque você cometeu um pecado. Claro, pode ser um pecado não confessado, claro, pode ser um demônio, mas não é só isso. E a gente precisa entender isso de forma muito equilibrada. A senhora disse uma coisa muito interessante agora. Existe o lado teórico e o lado prático. Jesus, ele chegava de Jesus conhecendo, né? Você vê, e Jesus sabendo. Então, o saber, o entender,
É importante muito conhecimento para a gente se preparar, até para curar, porque nós só iremos curar se formos curados. Mas aí, dentro desse contexto da depressão, doutora, e aí, depressão é demônio? É sentimento de culpa? Depressão é... Tente definir para nós aí, porque a maior causa hoje do suicídio não é só que o suicídio é uma causa só de depressão, né? A gente sabe, existe causa ideológica, que é os kamikazes, né? O cara pega, entra no avião e entra lá no prédio e mata todo mundo, né? Por exemplo, Santos Dumont, Getúlio Vargas, né? Questão ideológica, enfim. Mas me fale um pouco sobre a depressão e o suicídio. A depressão, ela é uma patologia. É uma patologia das emoções, né? E ela tem várias causas. Ela é uma perda de um ente querido, pode levar a uma depressão. Eu fui isso. A depressão, ela pode ser por uma perda de um emprego, só que isso aí já está guardado de alguma maneira, já tem uma patologia aqui dentro, então ela é como se fosse um gatilho. A perda de um emprego, a perda de um ente querido. Precisamos colocar uma ressalva aqui, que nem tudo é depressão. Porque tudo se diz, não, a pessoa está com depressão, a pessoa está num período depressivo, e não é. A gente precisa descartar algumas causas orgânicas, por exemplo. Substâncias químicas. Uma pessoa que usa droga. Todas essas causas precisam ser descartadas para poder um psiquiatra dar o diagnóstico de depressão. Depressão também é o ambiente onde a pessoa está inserida, o ambiente onde a criança viveu e ele vai crescer e se tornar um adulto depressivo. Bem, né? Tá? Precisamos descartar problemas emocionais. Uma coisa muito importante que eu falo com as minhas mulheres, as minhas pacientes, tem 2 vitaminas importantes, seja homem ou mulher, que se estiver muito baixa, ela vai dar depressão. Vitamina B12 e D. Eu sempre peço, então, se a sua vitamina D, homem ou mulher, está baixa e você tá meio murchinho, tá triste, não faz exercício físico, tudo isso é essencial para que você entenda o quadro depressivo. O ambiente onde você está inserido agora está te trazendo gatilho, o teu trabalho, na tua igreja, na tua casa, o teu casamento está te trazendo gatilhos para que você tenha depressão. Então, nós vamos descartando as coisas para poder fechar o diagnóstico, né? E não sair jogando, está com depressão, e aí fechou o diagnóstico, está com depressão, vamos cuidar para que não chegue em pensamento suicida, para que não chegue realmente na consequência que a depressão grau 4 traz, que são tantas causas mortes agora, né? E a gente vê, voltando para os jovens, é algo que nós, como igreja, precisamos ter muita cautela e muito cuidado com os jovens da nossa igreja e os adolescentes, porque essa causa-morte também da depressão está muito inserida nisso. Então, tem que ver o que é que aquele jovem está vivendo, né? Qual é a causa da depressão e do suicídio, ele perguntou. É englobado tudo isso. Fatores orgânicos, o fator de como é que está o meu organismo, como é que está, se eu estou bem, estou mal, porque nós somos... Não dá para separar, Jean, a mente do corpo. Não, de forma alguma. É impossível. Eu li um livro, o nome do livro é O Sorriso Escondido de Deus. Como a gente já vai partir para a questão, a senhora falou sobre depressão, falou muito bem, né? Essa depressão que tem sido um dos males que tem atingido muita gente, né? Eu me lembro que eu dizia, doutora, que não, depressão, isso aí. E eu tive um surto de depressão por um dia só. E aí eu entendi muito bem. Por isso que, quando eu estava dizendo que você precisa conhecer, a senhora falou sobre simpatia e empatia. Né? Então, a empatia é quando você fica no lugar do outro. A simpatia, quando você faz algo pelo outro, mas você não fica no lugar do outro. Mas aí eu tive um sentimento de depressão e isso me deu uma lição muito profunda, muito profunda. E eu li esse livro, já li 2 vezes,
você vai ver que o livro é O Sorriso Escondido de Deus, de John Piper. Quando a gente trata de depressão, e aí a gente já parte, já corta na carne. Por quê? Pastores com depressão. Pastores que se suicidam com depressão. E aí? Eu disse à senhora que existe alguns motivos, né, do suicídio, conflitos conjugais, droga, culpa, tal, enfim. Mas aí, dentro desse sentimento esmagador, do sentimento de depressão, enfim, que projeta um suicídio, como pensar num pastor deprimido? E aí esse livro, ele fala de 3 homens que eu achei interessante. É David Brenner, missionário, William Cooper, que foi poeta e compositor, Charles Spurgeon, o grande pregador. Mas eu podia me estender para Elias, né? Para Elias com depressão. Enfim, até para Moisés, quando pediu a morte. Até Jonas, que por 1 minuto, por 3 vezes pediu a morte, né? E Deus dizia, é razoável. E ele se afastava e pedia a morte. E depois estava alegre, porque um pé de árvore. Então, a oscilação de emoção na vida desse ser humano. Mas aí, quando a gente parte para a cristandade, né? Quando a gente corta na nossa própria carne, essa questão hoje da religiosidade e o suicídio, a depressão, o que a senhora tem a dizer para nós? Dentro da igreja, nós precisamos separar bem essa questão de espiritualidade. Eu não gosto de chamar religiosidade. Eu também não. Eu não gosto de religioso. Mas a espiritualidade, a Bíblia e as emoções. Nós precisamos hoje, como igreja, como povo de Deus, aprender a separar essas duas coisas. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, tá? E porque é um homem de Deus, porque é um pastor, uma missionária que há pouco nós tivemos em Pernambuco, a mulher se suicidou dentro da igreja. Que dor essa mulher estava sentindo? Eu pergunto ao senhor. Você pergunta a mim. Como pastor, que dor essa mulher deveria estar sentindo? Ou escondendo a sua dor, né? Por muito tempo, né? É. A dor que ela estava escondendo a sua dor pelo estigma de ser super crente ou super-homem, né? Que a gente hoje... Ou super religiosa. Ou super religiosa, isso mesmo. Que às vezes a gente se torna tão... Se acha... E deixa de entender, que eu gosto de dizer que a maioria dos nossos problemas não são só espirituais, são emocionais também, né? Que é a nossa alma. A gente vive uma geração inversa de Gaio. João disse assim, desejo que te vá bem todas as coisas, assim como vai bem a tua alma. Hoje a gente está vendo uma geração inversa, né? A gente está bem em todas as coisas, mas não está bem na nossa alma. E eu costumo dizer que, como eu falo muito para mulheres e o meu público maior é de mulher, eu costumo dizer que eu sou prova viva disso. Amém. Uma mulher doente emocionalmente, ela pode ser a maior pastora, a maior missionária, ela pode conhecer a Bíblia de trás para frente. Se ela estiver doente da alma, se ela estiver passando por uma ansiedade, uma depressão, se ela tiver feridas emocionais, porque eu quero falar aqui de suicídio e entrar realmente mais fundo em tudo. Feridas emocionais é algo que leva uma pessoa para o fundo do poço, e o suicídio também. Não é só a depressão. Não, claro que você tem. Uma mulher que ela está doente da alma e ela é muito religiosa e ela diz que Jesus é o meu terapeuta, ela por onde passa na igreja, na casa dela, no trabalho, ela passa como um caco de vidro, cortando todo mundo. Em vez de curar, fere. Em vez de curar, ela fere, porque nós precisamos tratar o corpo com o médico. É templo, o pastor já falou aqui, templo e morada do Espírito Santo. Nós precisamos tratar esse corpo, fazer check-up, ir ao médico, né? A alma é a sede das nossas emoções. É onde está a depressão. Não é no coração. O coração é como o rim, é um pedaço de carne qualquer. Mas a alma está, nossas emoções, está o amor, a raiva, a doença. Mas a cura também pode estar na nossa alma. E o Espírito, que é a palavra de Deus que alimenta. É verdade. Então, dentro da igreja, infelizmente hoje, e eu
você até talvez leviana de dizer a maioria das igrejas, porque poucas igrejas hoje buscam esse tratamento emocional. Me permita, Suzana, eu queria exatamente trazer esse tópico. Eu vejo que hoje há um despreparo ainda por parte da igreja de não saber lidar, Carlos, tratar, Suzana, esse assunto tão importante. É uma temática, algo importante falar sobre inteligência emocional, inteligência emocional, traumas emocionais, falar sobre depressão, enfim, atinge feridas do passado. Falar sobre isso, nós entendemos a suficiência de Cristo. Não há dúvida disso. Não, sem dúvida. A suficiência de Cristo. Agora, você trouxe algumas questões aí, como o contexto que a pessoa vive, isso às vezes contribui. Um abuso que a mulher sofre, a própria questão social, um modelo de família sem nenhuma estrutura, onde os pais bebem, fumam, se prostituem, enfim, dependendo do contexto, para você resolver aquilo, não é fácil. E aí a gente percebe que as lideranças no Brasil hoje, as igrejas, elas não estão tão preparadas para isso ainda hoje, né? Mas aí é o que da história. Suicídio, que é o nosso tema de hoje, tem batido a porta, começando da membresia até o púlpito. Felizmente, nos nossos púlpitos também, na sociedade de um modo geral. Porque nós estamos aqui para falar só da igreja, mas na sociedade de um modo geral. E aí, Carlos, eu queria já pensando com a nossa irmã aqui, era importante a gente, vamos aproveitá-la. Vamos aproveitá-la. Sinais. Que sinais de alerta nós poderíamos pensar aqui, Carlos? O suicídio. Setembro Amarelo, dia 10 é o dia desse grito, desse alerta que nós damos, Suzana. E aí, como eu ficar atento a isso? Na minha casa, com relação aos meus filhos, com relação à minha esposa, com relação ao esposo, aos irmãos, tios. Que sinais de alerta a gente poderia ter sobre isso? Antes, doutora, me permita, antes a senhora foi muito feliz aí em trazer essa colocação, porque o que está faltando é o conceito que a gente tem de doença emocional. Porque eu gosto de dizer que onde não há conceito, há preconceito. E hoje a base do preconceito é a presunção. Eu preciso. Qual é o meu conceito de doença emocional hoje? Aquilo que eu já disse algumas vezes aqui, eu prefiro humanizar o demônio do que demonizar as pessoas. Eu acho que é importante que a senhora fale sobre isso, já que a senhora trata com mulheres, né, feridas emocionalmente. Eu prefiro demonizar, humanizar o demônio do que demonizar os humanos. Esse conceito que a gente precisa ter de não espiritualizar doenças emocionais, de não espiritualizar uma ansiedade, de não espiritualizar uma depressão, de não espiritualizar um burnout, de não espiritualizar. Então você espiritualiza isso, porque imagina a senhora chegando para mim, como psicanalista, como terapeuta, eu numa depressão que eu tenho que jejuar, que eu tenho que ir para o monte. Mas aí é com a senhora. Alguns sinais, né, que qualquer pessoa pode dar é o isolamento, começa com isolamento, uma mudança drástica de comportamento, né? A pessoa como eu já falei, ativo, gosta de fazer esporte, de estar junto aos amigos, tem hobbies, está com a família, de repente a pessoa muda drasticamente. Está isolado no quarto, só no celular, no quarto escuro, deixa de trabalhar, às vezes dá sinal de despedida da vida, né? E às vezes a família não se atenta a isso, não acolhe, porque a doença emocional, qualquer doença, mas a depressão que leva realmente ao suicídio, a principal arma e ferramenta que você que está em casa, antes de levar para um profissional, você que está em casa, pai, mãe, esposa, marido, acolha. A principal arma e ferramenta é o acolhimento, Jean. Porque a gente ouve muito dizer assim, depressão é frescura.
Não, depressão não é frescura. A gente só sabe quando passa na pele ou quando trata as pessoas. E doença emocional, ela precisa de acolhimento, de que a pessoa seja amada sem julgamento. Acolhimento sem julgamento. Porque muitas vezes a pessoa está ali naquela família, pastor, um filho, né? E eu estou dizendo isso porque eu escuto histórias assim. Um filho está ali no meio da família, do pai, da mãe, dos irmãos, está passando por uma depressão por causa do ambiente que ele vive. Por quê? Porque ele não se sente pertencente à família. Ele não se sente pertencente àquele lugar. Então, aí vem a mudança drástica, vem o isolamento, vem a culpa, vem os medos e ele se isola no quarto. Então, esses sinais, esses sintomas precisam ser imediatamente vistos. E aí, como é que eu consigo levar esse jovem ou esse adulto a um tratamento? Acolhendo. Quando se acolhe com amor, é meio caminho andado. Família é muito importante, né, Carlos? Uma coisa que a senhora disse muito forte aí, né? Pertencimento, acolhimento e se sentir importante. Que isso é um desafio muito grande, né, na família hoje, né? Às vezes você tem algum problema emocional. Mas, enfim, partindo ainda, pensando ainda nessa questão do suicídio, doutora, existem alguns mitos hoje, eu queria que a senhora até nos respondesse, porque são mitos, né? Eu acredito que são mitos. Por exemplo, quem fala não faz. Por exemplo, só os doentes mentais que se matam. Por exemplo, não adianta ajudar. Ele está com frescura e tal. Outras vezes, o crente ele não se mata, só o ímpio faz isso. Então, eu acredito que são... E é tão real isso hoje que a gente tem visto que pessoas que dizem que se matam, se matam. Se matam. Não é assim? É muito grave isso. A desesperança, que eu acho que é o último estágio do sentimento humano. A desesperança. Quando você não tem mais esperança pela vida. E assim a gente precisa orar muito, né? Pedir muito a Deus, que Deus nos ajude a ser arautos da esperança, né? Nós, assim, eu digo, Jean, a gente conversa muito e a gente tem visto que a crise hoje, existencial, né? Essa crise existencial, sentido da vida. Eu me acordei para uma missão hoje. Eu acordei para uma missão. Eu estou aqui porque eu sei que eu tenho uma missão. Descobri o meu propósito. Acordar e eu digo à minha esposa, como diz a minha netinha, vovô, tira a florzinha e sopra a velhinha. Ah, que linda. Um beijo para ela, um beijo para minha esposa, um beijo para minha nora, um beijo para meus filhos aí, Carliene, minha filha, Júnior, enfim, todos aqueles que são da nossa família, Deus abençoe, um beijo. Ana e Eva são meus, não sei nem dizer, minhas rosas, né? Que têm me dado alento. Depois de 50 anos, a gente parece que se apaixona de novo pela vida com os netos. Carlos, eu queria só fazer um adendo, somente ratificando tudo que foi dito já aqui, Suzana falou. Muito, muito importante isso. A gente precisa entender, você tem que estar atento, precisa ter uma percepção bem aguçada com relação aos sinais. Mudanças de humor muito drástico. Eu queria dormir e não acordar mais. Que isso, Suzana? O que quer dizer isso, Carlos? Eu queria dormir e não acordar mais. E você está falando de morte. Então, ficar atento para essas coisas. O alcoolismo, né? A falta de emprego. Às vezes, a pessoa perde um emprego e isso vai se tornando algo mais forte que ela. Ela desanima, se isola dentro de um quarto. Então, sinais que você precisa... E aí foi o que a doutora falou aqui, o que Suzana abordou, o acolhimento, o amor. A gente trata muito sobre família, conexões que transformam. É um podcast que trata sobre diversos temas e a família é algo muito importante. A gente falou aqui diversas vezes e entendemos isso, que é dentro da família que as coisas acontecem. Então, nós precisamos aprender a amar, a perdoar. Eu posso citar aqui o exemplo, eu fui ministrar uma palestra sábado, e nós falamos sobre isso. Eu, Suzana, nunca, Carlos, eu fui tocado pelo meu pai no sentido de dar um abraço em mim, no sentido de fazer uma palavra de elogio, de dizer assim, olha, você é assim.
Eu nunca fui tocado, nunca fui abraçado pelo meu pai, dizendo algo desse tipo, dizendo que me ama. Mas, por ter uma perspectiva diferente através de Cristo e buscar conhecimento na palavra dele, quando eu casei, e eu disse para minha esposa, nós vamos trilhar uma jornada diferente. Quem está em Cristo, nova criatura é. E nós construímos fizemos uma diferença no nosso lar. Nossas crianças, que hoje são adultas, casadas, eu mando um abraço aqui para eles dois, você, vovô, também, já estou quase nessa aí, tá bem pertinho, mando um abraço para minha nora, para meu genro, para minha esposa, te amo, amor. E aí nós construímos uma realidade totalmente diferente, com afeto, com carinho, com abraço, se sentindo amado. Carlos, o que nós estamos falando aqui é a respeito das pessoas que não conhecem a palavra. Mas, infelizmente, é uma pena, no meio cristão ainda há pessoas que não sabem o que é afeto e o que é carinho. E esse caminho de buscar tirar a sua vida, trilha também por falta disso. Então, vai lá, Carlos. Então, aí assim, a pergunta foi, essa é a questão dos mitos, doutora, que a gente perguntou à senhora aí. Quem fala, faz? Faz. Quem fala, faz. E fique muito atento à fala. Tenha uma escuta flutuante, uma escuta atenta, porque quem fala, faz. E não é chamar atenção, mas é um alerta, né? É um alerta quando a pessoa começa a se desinteressar por coisas que antes era importante e ela começa a dizer, como o Jean falou, eu quero dormir e não acordar mais. Eu quero me matar. Quem fala, faz. Eu acredito. Então, assim, a gente sabe que esses mitos já foram desfeitos, né? Então, se alguém na sua família está dizendo que faz, então comece a prestar atenção. Porque a gente sabe que, voltando à vida, eu estava lembrando agora, eu li um livro de Augusto Cury, muito interessante. Esse livro foi um dos primeiros livros que eu li dele, que é Você Insubstituível, que é trazendo o sentido da vida. E ele fala da questão da gente se apaixonar pela própria vida. Porque quando eu me mato, eu tiro a minha própria vida, eu rejeito a maior bênção, a maior dádiva da vida, a vida. E Augusto Cury, ele conta uma historinha bem rápida, mas eu sempre revejo ela. Quando, às vezes, na nossa vida, todos nós passamos pelas nossas crises, e eu lembro que ele conta que nós somos convocados para a maior competição de todos os tempos. Não sei se a senhora já viu essa história. Ele disse que a chance de eu ganhar essa corrida era 0,4. A chance de eu ganhar essa corrida. Ele disse que eu escalei uma montanha maior do que o pico do Everest. Ele disse que eu nadei uma distância maior do que o lago, os maiores lagos que você possa pensar aí, né? Mas aí ele disse que nessa batalha milhões estavam competindo comigo. E até alguém chegou minha frente. E as células killer que tentaram me destruir, e eu venci todas elas. E diante daquela multidão que competia comigo, chegou o momento de eu bater com a minha cabecinha lá no útero. E Deus lá do céu disse, é ele, é Carlos, é Jean, é Suzana. Glória. E Deus abriu o útero e eu entrei ali. Ali parecia o lugar mais seguro do mundo, que o é. Mas eu não nasci para ficar dentro de um círculo. Eu nasci para ciclo. Eu não nasci para um círculo, eu nasci para um ciclo. E naquele ciclo, não era ali que era. Eu me apaixonei pela vida. E 9 meses depois, eu estava dando chute na minha mãe. Porque eu sabia que ali não era meu lugar. Eu não estava num círculo, eu era um ciclo. E naquele dia, minha mãe sentiu dor de parto. E foi para o hospital. Naquele momento, quando me tiraram lá, e a bolsa estoura, e o médico me levanta de cabeça para baixo, e bate, dá umas palmadinhas. A primeira lapada que a gente leva, eu gosto de dizer que a gente precisa levar uma lapada para poder, e a gente leva uma lapadinha e a gente expressa o maior sentimento, que é lágrima, que é choro. E às vezes a gente tem vergonha de chorar. E aí a gente chora. Isso é vida. E a gente começou a viver. E a partir de então, começa uma nova história da nossa vida, se apaixonando pela vida. E a gente não pode jamais deixar de amar a própria vida, porque a vida é bela, é maravilhosa. Por mais que tenha obstáculos, né, diante dela, mas viver é bom,
é maravilhoso. E a gente, às vezes, precisa despertar essa sensibilidade, porque a gente fica muito diferente pela vida. Mas quando a gente vai ali no Laureano, a gente vai ali no Clementino Fraga, a gente vai em alguns lugares, Jean, a gente volta bem sensível, amando a própria vida. Então, o que eu tenho que dizer para você, meu amigo, que está nos escutando aqui agora, não desista da sua vida. Sua vida é maravilhosa. Você foi escolhido por Deus para um propósito. Então, quando vier o desespero na sua vida, se lembre, você venceu. Você atravessou um lago longo, nadou, maior do que o Canal da Mancha. Escalou a montanha que está maior do que o pico do Everest. E está aqui, está vivo. Acordou. Ei, Deus não desistiu de você. Mas, doutora, o que fazer? O que fazer? Que aplicação prática para a gente estar prevenindo-se do suicídio? Eu quero abrir uma aspas aqui falando sobre esse nascimento, né? E foi descoberto agora que diz que o espermatozoide mais rápido é o que vence. E na verdade não é. O útero é quem escolhe. O útero te escolheu, o óvulo te escolheu e me escolheu. Porque eu costumo dizer que a ciência, a psicanálise e a psicologia, todos esses aprenderam com a Bíblia. Porque o nosso Deus, ele vai dizer que eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. E a ciência agora descobre que é o óvulo que escolhe o espermatozoide. Há uma corrida assim, não é uma batalha assim para chegar, mas é o óvulo que escolhe. Porque a nossa Bíblia já dizia isso. É verdade. Né? É verdade. E para você prevenir, né, é o que eu já falei. Acolha, cuide do seu corpo, cuide das suas emoções. Independente de hoje você estar passando por algo ou não. Ou você achar que está tudo bem, né? Porque todo ser humano hoje, Jean, depois desse boom da pandemia, todo mundo hoje parece que tem algo nas emoções para ser resolvido. Isso. Todo mundo hoje, pelas histórias que eu escuto, e vocês aqui, você aí, não faz ideia do que eu escuto, sabe? Quem é profissional da saúde mental, e os meus colegas compartilham isso comigo, às vezes a gente pensa assim, eu estou ouvindo isso mesmo? E nem precisa ir no Laureano, porque eu também passei por lá, acompanhando alguém. Não precisa ir no Laureano. Basta ouvir essas histórias que eu escuto. E aí eu olho para mim e digo, eu não tenho problema. Então, comece a olhar para dentro. A principal coisa hoje, pastor, é você se ouvir. Para um pouco, para um tempo. Me permita, Suzana. Eu lembrei agora quando Davi falando sobre si, ele diz, por que estás abatida, ó minha alma? Então, essa conversa intrapessoal é extremamente importante. Você trouxe agora algo muito importante para ser dito, né? Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então, essa conversa para dentro, por que eu me sinto assim? Então, é muito importante. A principal arma e ferramenta é isso, é você parar, né? Para meia hora, sabe? Sem TV, com o celular fora, para no teu quarto, tira o celular de cena, sem ninguém, e vai ouvir a tua alma, como foi falado aqui. Se ouve, se escuta. Escuta você mesmo, porque aqui fora há muitas vozes externas. Há muitas vozes no trabalho, na família, dizendo faz isso, vai por aqui. E às vezes eu estou sangrando. Isso. Eu estou com a dor e eu quero dizer uma coisa a você aqui. O impacto na família, quando alguém se suicida, primeiro é uma destruição emocional. Era isso, Suzana, me permita. Era isso que eu queria falar. Eu estava vendo alguns vídeos essa semana, lendo alguma coisa sobre o assunto, e isso me chocou. Eu queria exatamente que você falasse com mais profundidade sobre isso, porque a dor na família, no pai, na mãe, nos irmãos, ou até nos filhos. No filho. É terrível. Um sentimento de culpa, de incapacidade. Porque não conseguiu. Isso causa um mal muito forte. E eu vi alguém dizendo, uma pessoa que cometeu lá
um médico falando assim, ele dizia que isso jamais vai passar. Você precisa ressignificar, trabalhar, mas essa dor ela vai estar sempre ali, mas o importante é como a gente pode ajudar, o que podemos dizer para essas famílias numa situação dessa. Na verdade, o impacto, né, quando alguém consegue o suicídio ou quando não consegue, tenta várias vezes, como essa pessoa que eu estou tratando, está toda a família destruída. Já tem um filho pensando em suicídio, o marido, tá todo mundo sendo tratado nessa família de São Paulo, sabe? Tá todo mundo destruído por causa da mãe. Os filhos se sentem culpados, então o impacto emocional é muito grande. O suicídio causa profundo sofrimento, dor, afastamento, culpa, leva a família à total destruição. E ao isolamento. Algumas famílias, quando alguém consegue o suicídio, cada um vai para o seu canto, porque a culpa, o peso da culpa é muito grande. E aí, eu quero até colocar aqui alguns conflitos familiares, porque uns dizem assim, não, a culpa é tua, porque é a culpa de não ter conseguido impedir o suicídio. E nós estamos falando hoje sobre isso, que tem uma esperança, a nossa esperança primeira é Cristo. Ele é a esperança para todas as coisas. Porque, pastor Jean, o suicídio nada mais é do que a pessoa não quer morrer. Não é isso que a pessoa... Ela quer se livrar da dor que ela está sentindo. E é por isso que eu falei, para quem está perto de alguém, você acha ou tem certeza que a pessoa está com ideação suicida? A ideação suicida é que a pessoa está pensando ali, e a gente já falou aqui de algumas falas, alguns sinais que a pessoa vai te dar. Então, acolhe e ama. Quando a pessoa desarmou no acolhimento, aí vamos para o tratamento. Mas a principal arma não é julgar, não é apontar, Perfeito. mas é acolher e amar. E aí você corre para o profissional, porque tem jeito. Tem a esperança do céu e os profissionais na terra. É verdade. Eu ainda assim, voltando à questão da espiritualidade, né? E a gente falou de Jonathan Edwards, que também tinha crises depressivas, John Bunyan também, que também tinha crise depressiva, ficou preso 14 anos em Bitterford para pregar a palavra de Deus. Aí ele também tinha crise depressiva, né? Escreveu O Peregrino. Enfim, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, tinha depressão. Em algum momento, alguém levou ele para casa, nos braços. Mas, e a gente sabe que, olhando nas escrituras, a gente precisa entender que há um remédio. Como foi que Deus tratou esses com sentimento suicida? É importante que a gente pense nisso, né? Como foi que Deus tratou? E eu queria pensar em Elias. A senhora pensar, eu acho que Elias é um exemplo, né? De alguém que passou por uma depressão profunda, né? Pediu para si a morte e dentro de uma caverna, e olhando para a vida dele, a gente vê ele com pessimismo, né? E Deus fez aquele homem ter uma visão diferente da vida. E eu tenho um acróstico que eu uso muito quando eu trato de ter uma oportunidade de aconselhar também, quando a gente vê que a espiritualidade, o lado espiritual e o lado físico é importante, né? Dentro da autorresponsabilidade. E a primeira coisa que Deus tratou em Elias, que aí eu falava com a senhora, antes de começar, geralmente quem toma ansiolítico, né? Psicotrópico, que a causa maior de depressão e a projeção maior é o quê? Falta de sono. E geralmente a gente toma os psicóticos para dormir, mas o problema maior não é o sono. É só uma projeção, é só consequência. Isso. Né? Mas que Deus tratou Elias de uma forma assim, com sonoterapia, com cardápio especial, mandando sair da caverna, desabafar, procurar um profissional. Isso. Não é assim? Porque aí a gente vê que Deus tratou ele aqui de forma bem equilibrada. Eu acho que é importante que a gente fale nisso também, né? Dentro da sonoterapia. Eu gosto de usar um acróstico, eu não sei, acho que eu já usei falando aqui, que é ARMA, que é atividade física, meditação, relacionamento, alimentação e sono, armas.
que eu acho que é importante a gente pegar essa arma e usar ela dentro desse tratamento. Sim. Porque a gente sabe que a prática da educação física, né? O que a senhora falou agora, meditar. A pior companheira de um deprimido com sentimento de depressão é a solidão. Aí a senhora falou do pertencimento, né? Da aceitação. Então, é importante que dentro daquilo que nós estamos falando, da esperança que é Cristo, a gente entenda a nossa autorresponsabilidade também. E eu queria que a senhora também falasse um pouco sobre isso aí, dentro desse tratamento, né? O que a gente deve fazer, o que fazer, a quem procurar o pastor, procurar um psiquiatra, enfim, qual o caminho para que a gente se ressignifique, que foi isso que Jean disse lá agora há pouco. O tempo aqui não dá, mas existem vários tipos de depressão. Vários. E eu preciso deixar um alerta aqui como mulher. Existe um estado depressivo disfórico, que é ali antes da menopausa, tá? Ou quando você está com a TPM, também tem esse estado depressivo. Então, às vezes, a mulher não consegue compreender e acha que está com depressão. Então, também veja isso. Veja a sua tireoide, veja seus hormônios, não é? Porque Deus, tudo isso que o Senhor falou, Ele mandou o garçom, Ele colocou Elias para descansar, né? Elias foi para uma caverna para quê? Tudo é condução de Deus ali na palavra, para se ouvir. Porque às vezes a gente luta uma guerra tão grande, sabe? Tão excepcional, como o pastor Luiz Hermínio diz, eu vivo guerras espetaculares. Eu também. Amém. Eu vivo guerras espetaculares. Tenha certeza disso. Amém. Mas Deus, ele vence por nós, porque a Bíblia diz que ele é o general de guerra. Amém. E ele está à frente das batalhas. Mas o que foi que Deus fez ali com Elias? A gente já falou aqui. Ele só acolheu. Ele colocou para dormir, para descansar. Ele mandou a comida ali de bandeja para ele. Deus apenas acolheu e amou Elias. E depois de ele passou por aquela batalha, venceu os profetas de Baal e se amedrontou por causa de uma mulher. Então, só muitas vezes por causa de uma palavra, de um olhar feio de um irmão, de uma palavra no teu trabalho, de uma cara feia na família, depois que você venceu toda essa guerra, aí você vai entrar no estado depressivo? Não. Mas se está entrando alguém do teu lado, preste atenção, acolhe, faz como Deus e preste atenção. Sabe qual é a depressão mais perigosa agora? Não. É a depressão que alguém está indo trabalhar, que é justamente o contexto religioso. Ele vai trabalhar ou ele vai pregar, cuida da igreja, ministra, está sorrindo, vai para o restaurante e está com depressão silenciosa. É a mais perigosa que tem. Então, nós precisamos ter essa relação interpessoal com as pessoas que estão ali do nosso lado, mas que preste atenção, que seja uma relação como o ouvido flutuante, flutuante, ver o que está acontecendo ao seu redor com o outro. Mas nós precisamos, como Deus fez, acolher com amor. Amém. Glória a Deus. Conexões que transformam. E hoje tratando desse tema aqui, suicídio, um grito de dor e a esperança em Cristo. Você não desista de você. Então, o que nós queremos dizer aqui hoje, queridos, é que você que está nos vendo, que chegou até aqui conosco, é que existe um caminho, já foi dito aqui, Carlos, já foi dito aqui por todos nós, um caminho de prevenção contra esse ato que é atentar contra a sua própria vida. E aí, lembrando tudo o que já foi dito aqui, conversar de forma aberta é fundamental. Tratar sobre isso. Fale sobre isso. Você que está percebendo um sintoma estranho, conversa com seu cônjuge, conversa com teu filho, busca ajuda. Também fortaleça os vínculos familiares. Foi dito aqui já. Amizade faz muita diferença. Então, trata sobre isso. Outra coisa,
isso é muito importante, buscar ajuda profissional. Sim, por que não? Psiquiatra, psicólogo, Isso. grupos de apoio é essencial. Então, por favor, você não está sozinho, não desista de você. É o tema do nosso podcast. Então, não realmente desista. E, por último, a espiritualidade, que nós falamos aqui, não a religiosidade, também tem um papel fundamental. Por quê? A fé e o relacionamento com Cristo faz muita diferença, porque traz esperança e traz propósito para a nossa vida. Paulo diz que se nós esperarmos só nessa vida, somos os mais miseráveis, Carlos. Então, isso é muito importante dizer isso. Relacionamento com Deus acima da religiosidade. Então, você não está sozinho. E existe toda essa rede de apoio. Pode procurar o seu pastor. Se você percebe que ele tem um preparo para isso, se não, busque ajuda profissional. Vá ajuda, busque ajuda. Não desista de você. Então, descarte essa ideia. Exclua esse pensamento. A vida com Cristo ela é melhor. Jesus tem uma passagem lá em João, capítulo 10, versículo 10, que ele vai dizer: o ladrão, ele não vem senão para matar, roubar e destruir, Carlos. Para ter vida. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Verdade. Então, eu queria deixar essa mensagem final. Existe um telefone de contato, o 188 também, que é 24 horas por 24 dia. 24 horas, 188, então, esqueci. 188, você pode buscar esse número e você buscar ajuda, você não está sozinho. E, inclusive, também tem posto de saúde, tem os CAPs da vida, enfim, vários caminhos. Um líder espiritual, alguém com mais experiência, como uma psicóloga, Suzana, psicólogo, como psicanalista, enfim, psiquiatra. Existe caminho, não desista da sua vida. Carlos, estamos caminhando para o final. E eu quero que você vá dizendo suas palavras, depois vamos passar para a nossa querida Na hora, a Suzana. doutora vai encerrar, vai dizer até como a gente pode encontrar. Né? Isso, nas redes sociais. E eu queria terminar olhando aqui para a câmera para dizer para você, corrija o foco da sua vida. Uma vida sem propósito, ela não é vida. Eu gosto de dizer que existe uma diferença entre viver e existir. Tem muita gente existindo, doutora, mas não está vivendo. E aí, Victor Frankl, que foi preso no campo de concentração, escreveu uma obra preciosa, que é Em Busca do Sentido, né? Em Busca do Sentido. Se alguém não leu, eu aconselho. Muito bacana, já. E ele diz que poucas pessoas tiraram as suas vidas lá no campo de concentração. Poucas pessoas tiraram as suas vidas no campo de concentração. Agora, sabe por quê? Porque elas estavam lutando para sobreviver. Então, nós estamos escrevendo, terminamos, estamos mandando para a editora. Eu gosto muito de citar ele, porque isso me despertou a ter uma visão diferente da vida. Eu gosto de dizer que a vida só tem 4 letrinhas. E se você ter o V, ela é uma ida. Nós estamos indo. Jesus não é um fim, Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Então, hoje, Jesus está aqui agora com a gente. Isso é felicidade. Porém, poucas pessoas sabem que quando você perde o sentido da vida, ou muitas pessoas hoje, quando perdem o sentido da vida, ela deixa de viver, ela passa a existir. Então, descobrir propósito é importante. Nós vivemos por um propósito. Estamos aqui por um propósito. Deus nos escolheu, como diz, o ventre que nos escolheu, Deus que nos escolheu para um propósito. Ame a si mesmo. Baseado no princípio de que é um Deus que nos criou. Então, em Cristo, a esperança. Em Cristo, a vitória. Em Cristo, somos mais do que vencedores. Amém. Em Cristo nós temos vida. E aí, um grito de dor e esperança em Cristo. É isso que nós estamos a pregoar aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje, agradecemos a Deus pela vida da doutora Suzana. E agora é com a senhora pode dizer onde é o seu consultório, como é que a gente encontra você? Onde é que encontra a senhora? Busque um propósito. Se você está acordando e não tem propósito nem sentido de vida, busque um propósito, porque é a partir da sua dor que você vai salvar muitas vidas, tenha certeza disso. Você me encontra no WhatsApp, 988430117, e o meu Instagram é @susana_lima
980. Eu atendo no online, atendo no Ecomedical ali em Miramar, tá? E eu vou lhe acolher, vou lhe abraçar e vou lhe amar sem julgamento. É só chamar que eu tô aqui. Legal, que bom. E ó, tá aqui o livro Seu livro. dela. Mulheres com Propósito. Então, ó, quem tiver interesse, entre em contato com ela pelo Instagram. Minha irmã, prazer tê-la aqui conosco. Foi uma satisfação imensa para a gente aqui aprendermos juntos, trocarmos ideias. Queríamos muito tê-la aqui conosco. Já vimos mantendo contato e chegou a oportunidade. Eu acredito que vamos trazê-la outras vezes. É verdade. Esperamos vir mais vezes. Esse assunto é vasto. é baixo. E para tratar sobre o assunto que você mais fala no livro, um pouco da tua história de vida também, Sim. quer ouvir também que eu- sobre isso, né? Como você conseguiu superar os desafios. Isso ela conta aqui no livro dela, tá, queridos? E aí, Suzana, obrigado por você ter vindo. E eu quero dizer para você que está conosco, conexões que transformam. Então, ó, se não é inscrito no canal, se inscreve logo, compartilha esse vídeo e deixa o seu comentário conosco. Até a nossa próxima quinta-feira, se Deus quiser. Deus Fica quiser. com Deus. Deus abençoe a todos. Deus Em nome de abençoe. Jesus.